Olá, queridos, que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo de quinta-feira, só que nós vamos iniciar uma nova unidade, a unidade do estudo em Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos. Estaremos estudando durante alguns meses os 16 capítulos que compõem esta epístola. Essa carta, essa epístola foi escrita por Paulo no final, provavelmente, no final da terceira viagem missionária dele, provavelmente quando ele estava ainda na cidade de Corinto. Ele não conhecia a igreja que tinha se formado lá em Roma, mas ele está escrevendo essa carta dizendo que gostaria de ainda conhecer aqueles irmãos e repartir com eles algumas coisas. E exatamente nesses primeiros capítulos, versículos, nós vamos ver Paulo se apresentando e dando algumas palavras iniciais àqueles irmãos da igreja de Roma. O primeiro verso do primeiro capítulo diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo está se apresentando aqui nesse primeiro verso. E a primeira coisa que ele diz é quem ele era. Paulo se apresenta e ele diz: olha, eu sou Paulo, servo de Cristo. O que Paulo está querendo dizer é que ele era alguém que estava à disposição de Deus. Ele era servo. Servo é aquele que serve para servir. Servo é aquele que foi chamado para fazer alguma coisa. É alguém que está a serviço de alguém. É isto que Paulo estava querendo dizer. Eu sou servo de Jesus Cristo, ou seja, eu estou a serviço de Cristo. E ele continua dizendo, chamado para ser apóstolo, ou seja, eu tenho uma mensagem. O apóstolo era aquele que tinha uma mensagem, aquele que levaria uma mensagem, e ele se considerava, como a gente pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, ele fala que ele era o menor de todos os apóstolos. E ele se considerava o menor dos apóstolos, por quê? Porque ele tinha, no início do cristianismo, ele tinha feito muito mal aos cristãos. Ele tinha sido um perseguidor. Ele ainda, quando Paulo, ele perseguia, ele prendia, ele açoitava. Então, agora ele está falando, eu sou o menor. Não porque era uma falsa modéstia, mas ele se sentia assim pela dívida que ele tinha com os cristãos. Então ele fala que ele é servo, ele é chamado, aí ele fala, eu sou separado para o Evangelho de Deus. Ele então fala, eu fui separado, eu tenho a minha missão é falar do Evangelho. E ele, às vezes, Paulo tinha consciência de quem ele era na igreja, de quem ele era no corpo de Cristo. É o que nós precisamos muitas vezes nos parar e perguntar: qual é a minha posição? O que eu sou no corpo de Cristo? O que eu sou na igreja do Senhor Jesus? O apóstolo Paulo, ele tinha isso muito vivo, para que ele pudesse cumprir com a missão dele. Muitas vezes nós estamos na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a gente ainda não descobriu o que a gente com a nossa função. Para que nós possamos exercer a função que Deus tem para nós, primeira coisa, nós precisamos saber o que nós somos no corpo de Cristo. Quem eu sou realmente? Para que Deus me chamou? Qual é a minha atribuição? Qual a atribuição que Deus colocou sobre a minha vida? Então, para que eu possa desenvolver. Então, a primeira coisa que Paulo faz nessa epístola é: eu sou Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo e separado pelo Evangelho. E ele não abria mão de quem ele era. A segunda coisa, então, Deus, que o apóstolo Paulo fala aqui nessa epístola,
está lá no verso 5º, ele fala sobre a sua missão. Qual é a missão que ele tinha? E então ele fala, por meio dele quem? De Cristo Jesus. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Ok. Então ele fala qual era a missão dele. A missão que ele tinha era encontrar dentre todos os povos pessoas que fossem obedientes pela fé para formar um único povo. Lembra, queridos, que lá em Atos, o apóstolo Paulo ele fala da separação que existia entre judeu e gentio, mas depois ele fala que o Senhor Deus quebrou essa parede de separação, tornando os dois um só povo, né? Então não existia mais separação, não existia judeu, gentio, não existia grego, era um único povo, apenas os lavados remidos do sangue de Jesus. E então o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que Deus confiou a ele uma tarefa. A tarefa era de ir por todos os povos, línguas, nações, por todo canto e encontrar pessoas que fossem tementes a Deus em fé, por fé, crendo no Senhor. Essa era a missão. Pessoas que iam obedecer independentemente das circunstâncias. Pessoas que entendessem quem era Deus e que resolvessem obedecer a Deus independente das circunstâncias, se elas eram boas ou se eram circunstâncias adversas, se fossem situações que agradassem ou desagradassem, independente do meio das circunstâncias, de coisas favoráveis ou desfavoráveis, pessoas que decidissem obedecer a Deus. E Deus então entregou a Paulo essa função, encontrar pessoas desta forma. E aí, no verso 6º, diz assim o texto: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando, está escrevendo a Roma, né? Roma, vamos lembrar, a capital do império que dominava o mundo de então. E aí o apóstolo Paulo está escrevendo para eles, dizendo: olha, vocês também são chamados para viverem em obediência a Deus. São chamados para entenderem quem é o Senhor, né? E aí ele fala desse chamado de vocês também são chamados. Ele também está procurando em Roma, capital do império, pessoas influentes. Ele está procurando pessoas que pudessem formar o corpo de Cristo. Ele andou por todo o mundo de então e agora está escrevendo para Roma. E futuramente ele vai chegar em Roma e lá em Roma ele vai dar testemunho e muitas pessoas vão crer. Nós vimos isso no final do livro de Atos dos Apóstolos. Então, lá no verso 7 nós lemos assim: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está falando de santidade. Ele fala primeiro de chamado. Ele fala primeiro da necessidade que a pessoa tem de saber quem é no corpo de Cristo. Ele se apresenta: olha, eu sou isso, agora vocês são chamados também para fazer parte desse corpo. E aí ele fala em santidade. Ele fala em santidade, por quê? Porque ele sabe que sem santidade a pessoa não consegue desenvolver o ministério nem viver a vida cristã. A vida cristã, ela tem que ser vivida em santidade. O ministério que você recebe da parte de Deus não pode ser desenvolvido se não houver santidade. E aí ele fala então de caráter, pessoas que são pessoas confiáveis, pessoas que não são traidoras, pessoas que não vivem à busca dos próprios interesses, pessoas que vivem a verdade, pessoas que não são falsas, que não falam uma coisa pela frente e outra por trás, pessoas que enganam. Não, ele fala dessa verdade, de ter pessoas que têm atos de misericórdia, pessoas que olham para outras pessoas e se deixam levar pela misericórdia, se sentem piedade das pessoas.
e pessoas que se afastam do pecado. Então Paulo está falando que pessoas são chamadas para fazer parte desse novo povo, e que esse novo povo que estava em formação, que está se formando, eram pessoas que precisavam ter consciência de quem era, pessoas que ter consciência de sua missão e que vivessem em santidade, desvestidos do pecado, desvestidos de coisas pessoais, para objetivar a obediência de Deus. Muitas vezes, queridos, existem pessoas que são chamadas, ou pessoas que pensam que são chamadas e estão andando por aí. Muitas vezes nós pensamos que a nossa missão é ir pregar o Evangelho. Sim, mas na verdade, esse pregar o Evangelho não é a coisa principal. Esse pregar o Evangelho é consequência da minha obediência a Deus. Eu fui chamado, e o apóstolo Paulo fala isso claramente, que ele foi enviado para procurar pessoas que obedeçam a Deus e vivam em fé. Então, a minha missão principal é procurar pessoas que obedeçam a Deus e vivam em fé. Então, quando eu vou pregar o Evangelho, eu não vou porque essa é a minha missão, eu vou porque eu estou indo em obediência e fé. É consequência. Não é coisa principal, é consequência. Então, o que acontece? Existem muitas pessoas que estão indo, mas não estão indo em obediência nem em fé. Por isso, muitas pessoas estão indo para lugares que Deus nunca mandou ela ir. E chegam lá, se frustram, se entristecem, falam mal da igreja, falam mal de Deus e abandonam a fé. Mas por quê? Porque Deus nunca mandou ela ir para lá. Ela foi porque ela quis ir. Vontade pessoal dela. Deus nunca deu essa direção. E outra coisa, muitas pessoas estão tendo mensagens, vão e levam uma mensagem que Deus nunca mandou levar. Por quê? Porque quando Deus fala, queridos, Deus não fala contra o que Ele já falou, Deus não fala contra aquilo que já está revelado na palavra, Deus não vai mudar a palavra dEle. Mas muitas pessoas começam a falar coisas que não estão na palavra, ou conflitam com a palavra, e aí então dá uma confusão, aí ele joga a responsabilidade em Deus. Olha, eu sou filho de Deus, estou levando a palavra, mas não está dando certo. Eu sou filho de Deus, eu não aguento mais. Aí abandona, reclama de Deus, reclama da igreja e abandona a sua fé. Por quê? Porque ele não entendeu a mensagem. Ele não entendeu que ele foi chamado para viver em obediência e fé. E através dessa obediência e fé, ele identifica o que é que Deus quer que ele faça, onde quer que ele faça e como ele vai fazer. Isso vem através de obediência e fé. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem muitas pessoas que estão indo e se frustrando por aí, porque não estão entendendo que precisam ir e falar de Deus em obediência e fé. O pregar é consequência da obediência e fé. Muito bem. Por fim, o apóstolo Paulo chega lá no verso 7, parte B, e diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Pai Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo fala aqui da recompensa. A recompensa daquele que vive obediência e fé, daquele que se identifica no corpo de Cristo e que se encontra no meio do corpo de Cristo. Paulo fala da graça. Graça é favor e merecido. Deus nos dá favores. Deus abençoa a nossa família, Deus abençoa o nosso trabalho, Deus abençoa a nossa saúde, Deus abençoa as nossas finanças, Deus abençoa, Ele traz coisas, porque nós estamos vivendo em obediência e fé, então Ele vai derramando bênçãos sobre nós, vai gerando coisas sobre a nossa vida, que nós muitas vezes nem pedimos, mas porque vivemos em obediência e fé, aquilo acontece pela graça dEle. E por fim ele fala sobre a paz.
Ele fala que também fruto do vivermos em obediência e fé é encontrarmos a paz. E paz é um estado de tranquilidade, harmonia interior com Deus e com outras pessoas. Queridos, existem pessoas que estão sozinhas, estão em conflito, porque elas não têm paz, elas não têm paz interior, porque ela está em conflito. Nós podemos estar no meio de uma pandemia, estamos em paz. Sabe por quê? Porque é a questão que vem de dentro. É aquilo que você encontra com Deus, no seu relacionamento com Deus e da forma com que Deus orienta você a tratar e trabalhar com o seu próximo. Isso gera paz no coração. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra para mim e para você nesse primeiro encontro. Nós precisamos saber quem realmente nós somos no corpo de Cristo. O que eu sou, o que você é nesse corpo. E qual é a nossa missão? A nossa missão não é ir pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é consequência da nossa vida com Deus em fé. Aí a pregação é consequência. Enquanto nós não virmos isso, nós não teremos nem vontade de pregar o Evangelho. Mas quando a gente descobre isso, quem somos, e conseguimos identificar a nossa vida em fé com Deus, aí nós vamos desfrutar a graça e a paz que Deus tem para você e para mim. Que Deus nos abençoe e que ao longo desse estudo que vamos fazer em Romanos, nós possamos crescer juntos e nos fortalecer, porque o Senhor é aquele que faz tudo em todos, para a honra e glória dele e a nossa alegria. Deus te abençoe, em nome de Jesus.